A Raquel, tudo bem, Raquel? Eu posso usar a pomada direto no nariz para controlar a dermatite atópica complicada pelo tal Staphylococcus aureus de pele? Raquel, é o seguinte, é Staphylococcus aureus, tá bom? Olha, essa indicação é mupirocina, o nome da pomada, né? Não te recomendo você usar por conta própria. Nenhum antibiótico deve ser utilizado por conta própria. A gente conversa muito aqui sobre assuntos médicos, né? A gente expõe assuntos gerais, inclusive eu até já recebo queixas de pacientes dizendo que não encontraram na bula a aplicabilidade da pomada mupirocina nas fossas nasais e se queixando de médicos que aplicam, que absurdo, como é que pode isso, que médico é responsável. Aí a gente vem aqui para mostrar que o paciente está sendo bem atendido, que o paciente está sendo bem conduzido e que não tem nada de responsabilidade pela parte do colega, entendeu? Por isso que eu gravei esses vídeos para poder tirar essa má impressão. Porque, não para você, tá, Raquel? Não estou conversando com você, estou conversando aqui para todos. Não especificamente para você, essa minha frase não é para você. Porque a pior coisa numa nação é a sabedoria mediante uma ignorância, né? E parece que isso é muito comum aqui no Brasil. Em todas as classes sociais, não é só no pobre, não, é o rico, é o pseudo-intelectual brasileiro, é o classe média. Mais específico na nossa área acadêmica aqui no Brasil, é uma coisa assim tão arcaica, sabe, que a gente precisa evoluir. A gente, quando frequenta laboratórios, frequenta serviço lá fora, você não sabe quem é o chefe de serviço, quem é o aluno. Porque a conversação é tão límpida, clara, objetiva e sem preconceitos, e sem aquela pose, que a gente realmente percebe que isso é coisa de país de terceiro mundo, sabe? É país de terceiro mundo que precisa se autoafirmar para poder dizer que é alguém, né? Então aqui, quanto mais diplomas você tiver, maior o teu conhecimento, e justamente muitas das vezes é o inverso, porque em alguns casos, se você não escolher bem a sua instituição de ensino que você vai estudar, você desaprende aquilo que você aprendeu. Então, muitas das vezes é importante até você estudar por conta própria em alguns casos, não são em todos, né? Você vê as últimas notas do PISA no Brasil, que nós estamos lá, tem países miseráveis na África que tiraram notas melhores do que nós. É interessante, a gente chega num país africano e você começa a conversar com um povo nativo, às vezes a criança vai falar inglês, francês, holandês, entendeu? Então, meu Deus do céu, como é que pode? E um brasileiro não sabe muito mal falar o português, entendeu? E ainda fala o dialeto deles, né? Como é que pode isso? Né? É a mesma coisa, recentemente isso, o professor Olavo de Carvalho já falava isso, mas o professor Olavo de Carvalho é polêmico, é direitista, não vamos ouvir o que ele está falando não, entendeu? Mas então, vou dizer aqui quem falou, o Portal G1. Portal G1 publicou um estudo mostrando aquilo que o professor Olavo de Carvalho já falava há décadas, que 60% dos nossos universitários são analfabetos funcionais, entendeu? Então, isso é uma coisa do povo brasileiro, sabe? O povo brasileiro, ele precisa crescer sociologicamente. Se a gente crescer sociologicamente, ninguém segura a gente. Ninguém segura, tá? Porque isso aqui é uma terra riquíssima. Isso aqui é uma Ferrari em alta velocidade com freio de mão puxado. Entendeu? O Brasil é uma Ferrari em 200 km por hora com freio de mão puxado. O velocímetro está lá dando 200 km por hora e o freio de mão está puxado. Porque é uma terra riquíssima, o nosso povo é trabalhador, mas nós precisamos evoluir em muitas coisas, né? E essa questão do conhecimento é muito importante nós evoluirmos, né? Então, é muito comum no nosso meio acadêmico, você ter aquelas figuras, aqueles chamados medalhões que são intocáveis e você não pode contestar o medalhão, né? Não pode simplesmente, com fundamentos sólidos, contestar um professor, por exemplo, coisa que é diferente lá, com respeito, lógico, né? Um debate respeituoso, porque aqui o cara se sente ofendido porque ele não sabe da informação, ou seja, por ele não saber da informação é porque ela não existe. Aqui no Brasil, lá não, lá fora não. Às vezes você vem com uma novidade, você fala com um professor universitário o mais graduado possível, o mais laureado possível, você simplesmente fala, olha, tem essa informação aqui, e ele não vai te contestar, nem vai te humilhar, ele vai pesquisar antes para poder dizer se aquilo ali é verídico ou não, ou se realmente aquilo ali é aceito pela comunidade científica. Então o Brasil é um dos poucos países
onde a ignorância ela é fonte, a falta de conhecimento ela é fonte de autoridade intelectual. Então, eu estou só fazendo esse pequeno resumo, porque isso provavelmente veio de um vídeo que eu defendo os colegas, né, em relação ao uso da mupirocina nasal. Muitos pacientes aí se queixando, dizendo que não está na bula, que é absurdo o médico passar um remédio que não tem prescrito na bula. Existem os tratamentos chamados off-label. O que são tratamentos off-label? Que o médico ele tem esse direito de aplicar, desde que ele tenha fundamentação científica para isso. E a aplicabilidade da mupirocina nasal para o tratamento da dermatite atópica tem, assim, quilos, toneladas de trabalhos publicados, entendeu? Muitos trabalhos publicados mostrando que quando você tira a fonte de contaminação do Staphylococcus aureus na sua mucosa nasal, você evita então a reinfecção daquele Staphylococcus aureus na sua pele. E consequentemente você acaba controlando melhor, porque um dos fatores que piora a dermatite atópica é uma entidade chamada superantígeno. O que esse superantígeno é? Ele é justamente a produção exacerbada de toxinas pró-inflamatórias causadas pelo Staphylococcus aureus, que vai se proliferando, e aquilo ali vai piorando muito o quadro de dermatite atópica. A dermatite atópica não é só causada por isso, a dermatite atópica é uma doença multifatorial, provocada por inúmeros fatores, desde alérgicos, desde problemas estruturais, produção de filagrinas, por exemplo. Filagrina é muito importante para a manutenção, a coesão das células de pele. Você tem também processos relativos a infecções, as alergias que eu já falei, a questão da própria pele seca, de você nascer com a pele seca, com uma dificuldade de produção de sebo adequadamente para a sua pele, não causando aquela impermeabilidade da sua pele. Ou seja, a dermatite atópica é uma doença multifatorial. Um dos fatores que leva a pior da dermatite atópica é justamente a proliferação do Staphylococcus aureus e, consequentemente, a produção do superantígeno e o processo inflamatório crônico que é produzido ali. Então você faz as medicações, os antibióticos orais, né, caso o paciente esteja realmente muito afetado, muito acometido, e muitos médicos, isso é corroborado por várias sociedades médicas, né, chancelado por várias sociedades médicas, apesar de não estar previsto em bula do remédio, muitos médicos usam antibióticos nasais e o antibiótico de escolha é um antibiótico chamado mupirocina. Mas em nenhum momento eu te indico que você se auto-aplique isso, tá? Porque você tem que saber o tempo certo, o tempo correto, aplicar de forma responsável para você não causar efeitos colaterais. E o único que vai saber fazer isso é o seu médico assistente. Tá bom, Raquel? Então, presta bem atenção no que eu te falei e toma cuidado em se automedicar. Tá bom? Um abraço, obrigado!